7º ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História. Então vamos concluir, as nossas aulas, principalmente porque agora a gente está no último capítulo do nosso livro, que vai falar um pouco sobre o capitalismo. E a gente vai lembrar que o capitalismo ele vai estar aí diretamente relacionado com quase tudo que a gente comentou durante esse ano, tá, pessoal? A primeira pergunta é essa. Tia, mas eu não sei o que é capitalismo. Eu sei que a gente vive em um mundo capitalista, mas eu não sei ainda o que é um capitalismo, Capitalista é aquela pessoa que tem um iPhone, tia? Ah, é a pessoa que pode andar em um carro importado. Esse é o capitalista, tia? A gente vai já ver. A gente sabe que o capitalismo ele vai estar concentrado principalmente na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí eu lembro para vocês, o que vai acontecer nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna? Guardem aí, vocês vão me responder já já. Vamos saber o que é então o capitalismo. A gente sabe que o capitalismo é um sistema econômico, que tem aí alguns dos objetivos básicos, que seria o direito à propriedade privada e o acúmulo de capital. Tia, não sei o que é esse direito de propriedade privada. Me diga aí que eu não sei. É o quê? É você ter posse, Você ter posse de algo. Se eu tenho um celular, ele é a minha propriedade privada. Eu posso ter ele porque eu tenho esse direito de ter. É uma propriedade privada. Quando realmente eu tenho essa liberdade de comprar, a liberdade de pertencimento. Então, o capitalismo é marcado pelo direito à propriedade privada e o acúmulo de capital. A gente sabe que o capitalismo ele é feito, ele se desenvolveu aí em grandes fases, sabendo que a gente, a partir do século XX e XXI, que é a nossa situação atual, a gente está aqui no capitalismo monetário financeiro, monopolista financeiro. E a gente sabe que existiu o capitalismo comercial, industrial e o financeiro. Vejam que o capitalismo ele vai atingir diversas fases, sendo que cada uma dessas fases é interessante que a gente as perceba dentro da nossa história, tá? O primeiro capitalismo é o capitalismo comercial. Lembram da primeira pergunta que eu fiz para vocês? Por que a gente está falando da transição entre Idade Média para a Idade Moderna, tia? Vocês lembram que um dos últimos assuntos que a gente comentou, quando vocês estavam aí no 6º ano, foi no período da Idade Média, em que surgiu um novo grupo, a burguesia, surgiu aí o comércio, Então, nesse fim da Idade Média, em que vai acontecer o renascimento comercial, onde as pessoas já vão começar a não só se dedicar à agricultura, mas agora o comércio, eles começarão a praticar feira livre, Os burgueses serão ali um grande grupo que vai fortalecer esse desenvolvimento do comércio na Europa, Vocês vão perceber que quando a gente adentra aquele outro período da história, que é de Idade Moderna, que é o período em que o comércio vai ser um dos principais ali protagonistas, do período moderno, é que vocês vão perceber a importância desse capitalismo comercial, porque na Idade Moderna ele estará relacionado à política econômica do mercantilismo. Vai estar ligado ao quê? Às grandes navegações. Aí vocês vão lembrar. Tia, eu lembro. Quais eram os interesses das grandes nações com o mercantilismo e as grandes navegações? Era justamente acumular riquezas, a busca de metais preciosos, a busca de riquezas. E é dentro dessa ideia que
aí o capitalismo comercial ele vai se inserir, né? Principalmente aí nos séculos XV ao século XVIII. Né? Ele é chamado também de capitalismo mercantil e está diretamente ligado ao contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Marcado pela estratégia política e econômica das grandes navegações e o mercantilismo. Né? Olha aí o surgimento do comércio lá no final da Idade Média. Né? O que mais? Quais foram, tio, os países pioneiros aí no capitalismo comercial? O que foi que eu disse para vocês? Quem foi que deu os primeiros passos aí da política das grandes navegações? Foi Portugal, né? Do ladinho de Portugal estava Espanha, Holanda, França, Inglaterra, mas o pioneiro foi Portugal, né? E eles também tinham algumas estratégias, né? Algumas estratégias comerciais que vocês podem acompanhar aí na página 314, que era o quê? A intervenção do Estado na economia. Então, a gente já não vai ver uma liberdade, né? Porque o Estado ele vai ser um Estado interventor, né? O Estado ele vai criar regras, né? Ele vai criar regras. Por exemplo, a gente extraiu certa quantidade de ouro ali na África, né? Porém, o Estado ele está lá na frente para contabilizar tudo que foi extraído, né? Então, o Estado ele vai ser controlador, né? Todos os passos ali da economia vai ser controlada pelo Estado, né? Há uma divisão de trabalho, o monopólio comercial. Tio, o que é monopólio comercial, né? Monopólio comercial é o quê? É onde o Estado comprava e vendia os produtos apenas com os seus parceiros econômicos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um monopólio comercial, só que os meus produtos, um exemplo meu, gente, aqui vamos pensar um exemplo assim. Eu vendo celular, porém, eu tenho meu monopólio comercial. Eu só vendo na zona sul e na zona norte. Então, eu só vou ali interagir economicamente entre essas duas zonas. Isso é ter um monopólio comercial, porque o Estado apenas compra e vende para os seus parceiros econômicos. Outra coisa, o pacto colonial. Lembram-se? Vocês começam a lembrar o quê? Daquela relação entre Portugal e Brasil, né? Quem era a metrópole e quem era a colônia, né? Isso quer dizer o quê? Que os estados que eram vistos como colônia, eles tinham ali relações comerciais com a metrópole, né? Era a troca de matéria-prima por manufatura, né? Então, é dessa forma, era uma troca entre a metrópole e a colônia, né? Então, o protecionismo era cobranças elevadas de impostos, né? Então, o Estado estava ali na cola de todos os momentos a qual ali a economia ela ia sendo desenvolvida, né? Porque qual era o papel do Estado na economia mercantilista? O Estado ele era controlador, né? Então tudo tinha que passar por todos os seus critérios e regras, né? Olha só, né? As grandes nações europeias que vão ali dar os primeiros passos, né, para o capitalismo comercial, né? Outra coisa interessante, quando a gente fala de capitalismo comercial, a gente lembra o quê? De colonialismo, colonização, né? Que está aí diretamente ligada às políticas do capitalismo comercial, tá? Olha aí, vejam aí, né? Quais são as características do mercantilismo? Olha aí, a forte intervenção do Estado na economia, incremento das manufaturas, fomento do comércio, medidas protecionistas, né? Eles queriam o quê? Alcançar uma balança comercial favorável, né? Eles queriam arrecadar mais do que gastar em despesas, eles queriam enriquecer o Estado, fortalecer o poder, né, dos monarcas, né? Então, aí a gente vê alguns detalhes sobre o capitalismo comercial. E aí, como são capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, a gente vai ficar hoje apenas com capitalismo comercial e com ele eu vou deixar para vocês a atividade,
né? Vocês podem parar o vídeo e escrever ela bonitinha no caderno para que a gente corrija aí nos nossos momentos de revisão. Lembrando, pessoal, que a atividade do Dia da Consciência Negra eu ainda estou aguardando. Eu posso esperar vocês até a data do dia 26, tá? Porque eu não recebi ainda as atividades da semana passada. Então, cuidem em fazer, gente. A gente já tá aí finalizando nosso ano letivo. Então, não vamos aí desanimar. Não vou fazer mais atividade. Não façam isso, tá? Então, essa aqui foi a nossa aula de história.